Olá, boa tarde. Vamos dar sequência à programação da TV Floripa. No Floripa em Foco hoje, vamos conversar com a professora Adriana Pouma, do IIPC. E todas as quartas-feiras estamos aqui conversando com professores que estudam a Conscienciologia. Eu sou Eliane de Pinho e estou aqui com vocês e com os professores que vamos aprofundar esses assuntos, o estudo, a autopesquisa, como aprimorar os atributos da consciência. A Adriana Pouma, que está conosco hoje, ela é assistente social, ela é servidora pública da Secretaria de Estado da Saúde, ela é voluntária e professora do IIPC e também voluntária da Asimvex, que é uma outra instituição da Conscienciologia. Boa tarde, Adriana. Que bom recebê-la aqui conosco. Boa tarde, Eliane. Agradeço o convite. Estar aqui mais uma vez, em nome do IPC, podendo falar um pouco sobre as ideias da projeciologia e da conscienciologia. Adriana, vamos conversar sobre a maturidade. Para você e nas suas pesquisas na conscienciologia, o que você considera a maturidade e o que é a maturidade desde a juventude? A maturidade, para a gente poder entender melhor como é que é esse contexto, a gente vai trabalhar dentro do paradigma consciencial. O paradigma consciencial, como já vem sendo falado alguns programas, ele se assenta em alguns pilares. Um deles é a condição que existe mais uma vida, ou seja, nós somos muito mais do que esse corpo físico que está aqui. Existe a condição de que existe mais de uma dimensão, quer dizer, existem outros locais além dessa dimensão física em que a gente está habitado. Existe a condição também que nós temos mais de um corpo, que vai além desse corpo físico, que seria um corpo de energias, um corpo emocional e um corpo mental. Para entender como é que funciona a questão da maturidade, nós entendemos que essa vida que nós temos é mais de uma vida, ou seja, eu vim para cá com um propósito, algo importante estar fazendo, e a nossa ideia é justamente que a gente possa estar aqui dando uma continuidade àquilo que nós vamos fazendo a outras vidas, ou seja, dentro de um contexto de evolução. Então, quando a gente pensa em maturidade, tem a ver com o processo de eu estar lembrando, recuperando informações que hoje farão muita diferença na minha vida. Então, por isso que a maturidade desde a juventude seria a condição da pessoa que ela começa a fazer escolhas mais maduras desde jovem, não esperando para fazer certas coisas como, por exemplo, depois da aposentadoria. Hoje a gente vive uma condição muito comum de o jovem ter a oportunidade de poder fazer muitas festas, de aproveitar a vida, e às vezes ele acaba perdendo oportunidades para a vida dele, para ele mesmo, que ele poderia estar escolhendo desde jovem, como profissão, a questão dos estudos, viagens. E Adriana, qual seria então o maior benefício, as vantagens para que o jovem pense, para que ele decida adiantar então a sua maturidade? A gente pensa no seguinte benefício, a pessoa ela começa desde cedo a escolher o que é melhor para ela e ela busca aquilo que nós chamamos de independência. O que acontece? Muitas vezes o jovem ele acaba crescendo num meio que os valores e o que é passado para ele é apenas de que ele vai crescer, que ele vai ter que escolher, estudar uma faculdade, depois ele pode pensar em casar, em se formar, em ter uma profissão, só que não se estabelece algo mais forte em relação a isso. Quer dizer, vamos pensar o seguinte, se eu começo desde hoje a me preocupar com a minha vida, qual vai ser a tendência? A eu escolher com uma maneira com mais discernimento em relação àquilo que eu quero para a minha vida. Então, por exemplo, se eu pensar em estudar, o meu estudo ele vai estar focado, dirigido numa profissão que tem a ver, por exemplo, mais com a minha personalidade. Então, eu vou estar escolhendo melhor e, inclusive, o que eu quero para mim. Não só em termos de profissão, mas o que eu quero principalmente enquanto proposta de vida. Então, o jovem vai estar priorizando o discernimento. E hoje, na sociedade, o que você observa que a sociedade oferece para o jovem? Seja de coisas boas, seja de situações que dispersam a evolução da consciência?
O que acontece hoje, assim, nunca se teve tantas oportunidades como se está tendo hoje. Então, vamos pensar o seguinte, hoje a gente tem internet, hoje a gente tem a questão da informação, ela é toda muito mais rápida. Então, às vezes a internet, ela tem um lado que ela é muito positiva, então você tem redes sociais, que você pode encontrar pessoas, fazer amizades, mas às vezes isso acaba meio que dispersando a pessoa do que ela realmente precisa fazer. Não que as redes sociais não sejam boas, existe um lado muito positivo em você manter contatos, mas às vezes as redes sociais não são utilizadas da maneira mais adequada. Ou mesmo assim, a busca de informações. Vamos pensar o seguinte, hoje um jovem, se ele quiser fazer uma pesquisa, ele não precisa ir só na biblioteca. Hoje ele tem a oportunidade de ir no Google, joga um conceito, joga um tema e ele tem uma série de informações a esse respeito. Isso facilita, claro que facilita. Mas, por outro lado, ele também pode estar acessando uma série de informações que não são construtivas. Ou, às vezes, o jovem que se perde jogando, por exemplo. Hoje é muito comum a gente ver muitos jovens muito dentro de casa, não saindo, tendo atividades fora, fazendo um lazer, aproveitando mais. Por exemplo, a gente mora em Florianópolis, que é uma cidade que tem uma natureza muito boa, que tem praia, que tem um monte de coisa. Às vezes as crianças e os jovens acabam ficando muito fechados e não aproveitam as oportunidades. O jovem, priorizando o amadurecimento, seria um jovem assim que estaria mais voltado para a assistência também, que se preocupa já com os outros, com a evolução? A maturidade é justamente isso. Eu passo a antecipar as minhas preocupações e aquilo que eu gostaria de fazer mais para frente, mais jovem. Uma das questões que a gente pode estar colocando é o processo da assistência. Então, por exemplo, o jovem que ele começa a priorizar que ele quer ter a independência financeira dele, que ele quer ter uma independência em relação à família dele, ele quer ter o espaço dele, a casa dele, ele também vai ter espaço mental para pensar também em estar ajudando as outras pessoas. Até porque a gente não vive isoladamente nesse mundo, a gente tem um processo de grupo que é uma coisa importante. Adriana, vocês têm uma técnica que facilita o avanço da maturidade consciencial, própria para o jovem, não é? Exatamente. É a técnica da inversão existencial. A gente trabalha duas questões, assim. A gente coloca que existem duas fases na vida. A fase preparatória e a fase executiva. Então, é a condição da inversão existencial que eu vou antecipar isso para a fase preparatória. Ok, então, Adriana. No próximo bloco, vamos dar continuidade conversando com a Adriana Pouma sobre a maturidade desde a juventude. Ela vai falar um pouco mais sobre essa técnica e também sobre um livro que ela trouxe sobre esse assunto. Vamos continuar a nossa conversa com a professora Adriana Pouma. Ela é do IIPC e também é voluntária da Asimvex. Estamos conversando sobre a maturidade desde a juventude. A Adriana estava nos contando sobre uma técnica que tem na Conscienciologia que facilita esse avanço da maturidade consciencial desde a juventude. Pode falar um pouco para nós, Adriana? A técnica da inversão existencial está relacionada, como eu falei anteriormente, nas duas fases da vida. A gente trabalha que existe uma fase preparatória, que seria até os 35 anos, que é a condição em que a pessoa começa a se preparar, ou seja, ela investe na questão de estudo, investe na profissão. E seria a fase executiva, após os 35 anos, a condição em que ela passa a aproveitar um pouco mais aquilo que ela investiu durante os 35 primeiros anos da vida dela. Na técnica da inversão existencial, que é uma técnica que nós entendemos uma técnica evolutiva, o que acontece? A gente antecipa essa condição, ou seja, a gente começa a trazer preocupações que nós teríamos depois dos 35 anos e vamos trazer para a fase dos 35 anos. Qual que é a nossa intenção? Que a gente possa chegar aos 35 anos com uma boa condição de vida, digamos, mais resolvida, tanto profissionalmente como emocionalmente, porque quando a gente fala em maturidade, a gente fala também na condição de uma maturidade das emoções. A fase da adolescência é uma fase em que ela é muito permeada pela questão da impulsividade, da instintividade, e a ideia é justamente a gente poder trabalhar melhor essa fase. A gente chama aqui essa época da adolescência de porão consciencial,
O que é o porão consciencial? É uma nossa vida em que, digamos assim, as nossas características que estão mais relacionadas à impulsividade, elas estão mais à toa. Por isso que a gente vê, por exemplo, que entre muitos adolescentes é uma época em que existe mais a fase do não, a questão da agressividade fica um pouco mais latente, muito sono. Então, tudo aquilo que é mais difícil de relacionar, que ele tem dificuldade de lidar, fica muito evidente nessa fase do porão consciencial. Na técnica da inversão existencial, nós vamos começar a atuar em cima desse porão consciencial. Então, a gente vai tentar trazer um processo de maturidade, trabalhar melhor essa fase, para que eu possa chegar numa condição em que eu possa amadurecer cada vez mais cedo. Adriana, você falou agora há pouco sobre um dos pilares da conscienciologia, que é o pressuposto da existência de várias vidas, que vivemos várias vidas. E observamos jovens que se organizam já desde muito cedo. Poderíamos afirmar que esses jovens trazem essa programação já de um outro local? Justamente a ideia é essa. Se você traz a questão da maturidade, você aplica da técnica da inversão existencial, você vai fazer um planejamento da sua vida desde cedo, considerando o que você está trazendo de traços e de preocupações e de ideias daquilo que você quer fazer nessa vida, que você planeja desde cedo para poder executar. Sempre com o seguinte propósito: a questão da evolução, ou seja, me melhorar enquanto pessoa, e visando também um processo de assistência. Quando a gente fala em assistência, a gente fala sempre na autoassistência também, seja eu me assistir, eu me ajudar, eu a me melhorar, e a heteroassistência, quer dizer, assistir e ajudar as outras pessoas que estão à minha volta. E essa autoassistência na juventude, parece que é importante que o jovem invista muito em si mesmo, até para poder fazer uma assistência melhor em seguida, ou isso caminha junto? Como é que você vê? Quando ele começa a entender que ele tem algo importante para fazer nessa vida e que ele precisa investir nele, ele começa o quê? A pensar de uma maneira um pouco mais a longo prazo, digamos assim. Então ele vai cuidar mais do corpo dele físico, porque ele sabe que ele precisa ter horas de sono, ele tem que ter uma boa alimentação, ele tem que fazer exercício físico. A outra condição que a gente trabalha é que nós temos mais de um corpo, quer dizer, ele também vai se dar conta que ele tem energias, que ele pode estar trabalhando as energias, que ele pode estar se sentindo melhor. Outra condição é a questão das emoções, ou seja, ele vai começar a se resolver mais emocionalmente. Então, ele não vai se perder, às vezes, naqueles relacionamentos que não tem muito futuro. Ele vai começar a escolher melhor as pessoas com quem ele anda. E isso eu falo não só da questão dos relacionamentos afetivos com o sexo oposto, mas também com a questão das amizades. Então, ele faz escolhas melhores. Lógico que o investimento intelectual é importante, que daí entra o processo do estudo. Então, ele começa a pensar numa profissão que seja uma profissão que ele sinta que ele vai estar bem resolvido, que é aquilo que ele quer, e ao mesmo tempo ele vai ter uma sustentabilidade. Então, o que é importante pensar numa maturidade, de trazer essa condição? Ele passa a buscar uma independência cada vez mais cedo. Hoje a gente vive o processo da geração canguru, que é aquela condição do jovem que está ficando cada vez mais tempo em casa e acaba demorando para escolher uma profissão, e aí ele faz uma faculdade e não dá certo, daí ele vai e faz outra, e isso meio que faz com que ele se perca no meio do caminho, e a ideia é que ele comece a trazer essa responsabilidade para ele cada vez mais cedo. Adriana, você trouxe um livro chamado Inversão Existencial. Poderia falar um pouco sobre esse livro? O livro Inversão Existencial, ele foi escrito por 4 autores, que são da Assinvexis, né? Um deles é inclusive aqui de Santa Catarina. Ele fala justamente dessa técnica da inversão. A ideia é o seguinte, é que a pessoa comece a se planejar desde cedo, visando a assistência e a evolução. E aqui ele coloca algumas condições que são muito importantes em relação a isso. Assim, quais são as evitações que ele pode ter para que ele não acabe se amarrando com situações que não vão trazer futuro para ele. Então, essa é uma condição. A outra condição, quais são as escolhas melhores que ele pode estar fazendo? Então, a técnica da inversão é uma escolha, uma opção da pessoa,
Só que ela vai estar evitando algumas amarras que muitos jovens acabam tendo, que às vezes é um casamento precoce, uma gravidez precoce, situações que levam a aborto, às vezes a situação que a pessoa leva à criação de sociedades em que ela acaba criando muitas amarras. Ou seja, as escolhas dela são escolhas mais lúcidas e ela vai estar mais livre para poder estar atuando da maneira como ela quer. Se ela entende que ela tem uma programação de vida, a vida dela é muito mais do que aquela profissão, do que o mundo que circula em volta dela. Ela vai vislumbrar outros horizontes, que é aquilo que a gente falou da condição de que nós somos, na verdade, fruto de várias vidas. Adriana, e você é voluntária no IIPC e na Asinvex. Poderia falar um pouco sobre essas instituições e como é que o jovem interessado em voluntariar, né, ele pode fazer? O IPC, né, na verdade, é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Ele trabalha com duas ciências, que é a conscienciologia, que é o estudo da consciência, ou seja, de nós mesmos, considerando aquilo que a gente já falou anteriormente, várias vidas, vários corpos, a questão de que existe mais de uma dimensão, a questão da existência das energias, e a projeciologia, que é a saída fora, ou seja, a condição em que nós, como nós temos mais de um corpo, nós temos também experiências com mais de um corpo. O IPC ele foi fundado em 16 de janeiro de 1988 e ele tem sua sede em Foz do Iguaçu e nas principais capitais do país ele tem um centro educacional. Ele tem um centro educacional aqui em Florianópolis, onde nós temos palestras e cursos regularmente. A Associação da Inversão Existencial, que é a Asinvex, ela também trabalha com a ciência da conscienciologia, mas ela se focou na questão da técnica da inversão existencial. Então, os cursos que ela desenvolve são cursos mais voltados para um público jovem, que prioriza estar desde jovem estudando, buscando a maturidade, fazendo assistência. Então, e nesse momento a Asinvex também tem sede em Foz do Iguaçu. Aqui em Florianópolis ela tem um pequeno núcleo e também tem núcleo no Rio de Janeiro e em Porto Alegre. E o jovem, né, as pessoas interessadas em voluntariar, qual é o processo? Teriam alguns cursos, alguns pré-requisitos? No IPC e na Asinvex? No IPC, a pessoa que tiver interesse em se tornar voluntária, né? O IPC é uma instituição sem fins lucrativos, baseada no voluntariado, independente de ensino e pesquisa. Ela trabalha na seguinte condição: a pessoa ela estaria fazendo nossos cursos de entrada, depois ela vai fazer um curso que a gente fala que é um curso de extensão, em que ela vai estar se programando, repensando sua vida, e depois disso ela pode fazer uma entrevista para ser voluntária do IPC. Em relação à Asinvex, a pessoa ela pode se tornar voluntária da Asinvex. Se ela já é voluntária do IPC, ela já tem um processo que já foi consolidado ali, ela pode estar fazendo entrevista, mas se não, ela pode fazer os cursos da Asinvex e seguindo a grade curricular, ela tem que fazer um curso específico lá e depois ela faz a entrevista. Tá. Adriana, nós queremos agradecer a tua participação, tá? Muito obrigada pelas informações que você trouxe e gostaria de saber se tem algo a mais que você gostaria de falar, algum curso específico que queira estar divulgando também. Nós gostaríamos de divulgar aqui do IPC, a gente tem palestras regularmente, todas as sextas-feiras, às 19h30, na Avenida Rio Branco, no 8º andar. A gente vai deixar o telefone 3224-3446. Nós vamos estar iniciando 2 cursos de entrada agora em outubro, um que é o curso integrado de projeciologia e o outro é o curso de projeciologia e conscienciologia. Seriam essas atividades do IPC no momento. Tá. E me parece que tem também uma palestra que vai acontecer nesse sábado, que é da Evolucim, que é uma instituição voltada para o desenvolvimento das percepções e parapsiquismo e da evolução da infância, né, voltado para a criança. Tem uma palestra nesse sábado? Tem uma palestra agora que vai acontecer sábado às 14h30 na sala de aula do IPC, o mesmo 3224-3446. O nome da palestra é Bioenergias desde a Infância. Então, tá joia, Adriana, muito obrigada. Agradecemos a sua audiência, agradecemos também aos internautas que nos acompanham pelo site da TV Floripa. E esse programa, ele é reprisado a partir das 22 horas. A participação do IPC, né, na quarta-feira é o 4º ou 5º programa na ordem de entrevistas, então vai estar passando ali pela meia-noite, tem um reprise. E por enquanto é isso, muito obrigada, até a próxima semana.